Eclesiastes. Esse mês, demos uma pausa na série que vínhamos vendo em Colossenses. A partir do próximo domingo a gente retorna para mais alguns sermões no livro de Colossenses. Mas hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Vamos estar meditando do versículo 1 ao 14. Eclesiastes 7, do 1 ao 14. A palavra de Deus nos diz: é melhor é a boa fama do que o perfume precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Feche seus olhos, ore mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos por o culto até aqui, por cada oração, por cada leitura, por cada louvor. Mas nesse momento te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor. Ilumina as nossas mentes, fala o nosso coração. Nos edifica com a Tua palavra, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Já ouviu o ditado: a rapadura é doce, mas não é mole, não? Acredito que se você for nordestino, você já ouviu, né? Se você não ouviu, você está sendo nordestino errado. A rapadura é doce, mas não é mole, não. O que é que esse ditado quer dizer, irmãos? Normalmente quer dizer que a vida ela tem coisas boas, mas que nem sempre são fáceis. Nem sempre o processo é fácil, né? O doce da rapadura agrada, mas para chegar nele é preciso certo trabalho, certo esforço, certa luta. Dependendo da sua qualidade dentária, né, vai sofrer mais, inclusive. E não é justamente isso, irmãos, que Eclesiastes 7 nos ensina. A vida debaixo do sol tem momentos bons, mas também tem dias difíceis.
O sábio, em vez de se iludir, ele encara aqui a realidade. Ele entende que até no dia da adversidade há algo de Deus para nos ensinar. É por isso que Salomão vai nos conduzir, irmãos, a escolher o que é melhor e não nos deixar influenciar pelo caminho dos tolos e a confiar na providência, mas a confiar na providência do Senhor. A rapadura é doce, sim, irmãos, mas não é mole. A vida é dura, mas quem teme a Deus, irmãos, pode viver cada dia com sabedoria. Veja, na primeira metade do livro de Eclesiastes, o autor Salomão, ele é muito reflexivo. Agora, na segunda metade, ele passa a ser mais instrutivo. Ele para, a partir do capítulo 7, a falar de suas descobertas frustrantes, e ele se ocupa com a sabedoria para a vida debaixo do sol. E parte dessa sabedoria está em saber se virar na adversidade, irmãos. Veja o verso 14. Observe o verso 14. No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que o autor de Eclesiastes quer nos ensinar aqui é que há algo bom de Deus, até na adversidade, até nas dificuldades. Então, como nos apropriamos, irmãos, deste algo bom, ou como nos viramos no dia da adversidade? No dia da adversidade, meu querido, o sábio nos sugere, em primeiro lugar, escolham o que é melhor. Observe o verso 1. Salomão escreve: a boa fama, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O perfume era valioso, irmãos, naquela época, nos dias de Salomão, como também não deixou de ser exatamente nos nossos. Trata-se, portanto, de algo bom. Contudo, segundo Salomão, algo ainda melhor. E o que pode ser melhor do que o perfume finíssimo? O bom nome. Ou seja, o perfume do caráter, irmãos. O efeito do perfume comum, como conhecemos, é passageiro. O do caráter é duradouro, irmãos. Se o segundo verso está ligado ao primeiro verso, irmãos, talvez seja isso que está na mente de Salomão, quando ele nos diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É como se estivesse nos perguntando: o que é que o homem exala no dia de sua morte? Ele deixa para trás um perfume agradável ou um odor insuportável? Se, porém, Salomão, ele está pensando a partir do que já escreveu anteriormente, por exemplo, no capítulo 4, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ele põe um ponto final no sofrimento debaixo do sol. E se ele está pensando a partir do que ainda vai nos dizer no verso 2, por exemplo, a mensagem é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ele nos ajuda a viver melhor, para aqueles que presenciam o dia da morte, comparado com o dia do nascimento. E como é que pode ser isso? Vejam, observem o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Acompanhe de novo a leitura. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Entenda, o autor aqui não está condenando a festa, irmãos. Não é isso que ele está fazendo. Nem está dizendo que a alegria em qualquer circunstância não presta. Não tem nada a ver. Ele mesmo, no decorrer do livro, ele vai falar sobre o alegrar-se em Deus por tudo aquilo que nós recebemos dele na nossa vida.
O que está em jogo aqui, irmãos, não é que uma coisa é boa e que a outra é ruim, não é isso. O que está sendo defendido aqui é que uma coisa é boa, sim, mas uma coisa é ainda melhor. Uma é boa e a outra é ainda melhor. O funeral é melhor do que a festa, e a tristeza do funeral é melhor do que a alegria da festa. Quando pensamos em quê? Quando pensamos nos seus efeitos. Nos efeitos que se resulta do presenciar um funeral e presenciar uma festa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Veja, é o que o Salomão está falando aqui. Veja que são os efeitos. Pense comigo, irmãos. Acredito que todos aqui, se não a grande maioria, já esteve diante de um caixão, irmãos. Não só para dar os sentimentos, mas para ficar ali alguns minutos em silêncio, olhando. Ali no silêncio pesado de um velório, não dá para fugir da realidade, irmãos. Os risos, as músicas, as distrações que costumam preencher nossos dias se calam em momentos assim. O que fica é a lembrança de que a morte é o destino de todos nós. E nesse momento, cada um é obrigado a perguntar: e quando chegar a minha vez? O funeral é desconfortável, irmãos. É verdade. Ninguém gosta de estar ali. Mas exatamente por isso ele é sábio. Porque nos faz encarar a realidade que preferimos evitar. A festa distrai, irmãos. O funeral ensina. A festa embriaga muitas vezes. O funeral nos desperta. Eu mesmo já vi como ao lado de um caixão a vida sendo reavaliada. Amigos que não se falavam há anos se abraçam. Pessoas endurecidas confessam que precisam mudar. O coração diante da morte, irmãos, é forçado a refletir: o que é que eu tenho feito com os meus dias? O que é que eu tenho feito com os dias que Deus me deu, que Deus tem me dado? O que eu vou deixar para trás? Qual perfume minha vida tem exalado até aqui? É isso que Salomão está dizendo. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há banquete, porque naquela está o fim. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. O funeral tem esse poder de melhorar o coração, porque nos arranca da ilusão de que a vida só é festa, irmãos, só é alegria, e nos ensina a contar os dias com sabedoria. Veja, o funeral e a tristeza do funeral podem nos fazer bem, podem nos ajudar a viver melhor. É por isso que Salomão diz que os vivos levem a morte a sério e que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo está na casa onde há alegria. Veja, são duas casas. Duas casas. Só que uma é melhor do que a outra. Será que você concorda com isso? Diga-me, será que temos escolhido o melhor? Falando primeiro do nosso testemunho, irmãos. Nós preferimos o perfume enganoso e passageiro do mundo, ou preferimos o caráter que exala o bom perfume de Cristo? É estranho, mas por vezes nos pegamos fascinados. As pessoas se pegam fascinadas pelo mau caráter. Quer ver uma prova?
Será que você nunca torceu por um vilão em um filme? Que desobedece todas as regras, que age com mentira e falcatrua. Será, sabe aqueles colegas muitas vezes descolados da escola, né? Que na enrolação dele consegue ir passando, tirar as boas notas. Os adultos que se dão bem na vida à custa do seu caráter. Nós somos tentados, irmãos, a vê-los como melhor caminho muitas vezes. Salomão está dizendo, não, amigo, o perfume do mau caráter, ele é passageiro. O bom nome, ele tem efeito duradouro. Irmãos, isso é especialmente importante para mim e para você, pois nós não carregamos apenas o nosso nome. Sobre nós está o nome do nosso Salvador, irmãos. Precisamos, portanto, considerar que tipo de perfume estamos exalando em nossa vida pública. Quando as pessoas pensam em você, meu irmão e minha irmã, quando elas falam de você, quais traços do seu caráter surgem em suas mentes? Somos apenas um murmurador? Alguém que só reclama? Sua reputação é de alguém que sempre fala a verdade ou é de alguém que inventa histórias? Desculpa para tudo, justificativa para tudo. Seus amigos e familiares lhe enxergam como alguém generoso, alguém disposto a ajudar, ou quando chega a hora da necessidade no meio da família, quando esses momentos de necessidade aparecem, eles dizem, nem vamos chamar fulano, nem vamos contar com fulano, porque ele é mesquinho, ele é egoísta, ele não vai ajudar. O nosso caráter, irmãos, é revelado pelo que falamos e pelo que fazemos ao longo de toda a nossa vida. O que significa que, em algum momento, todos nós aqui seremos conhecidos pelo caráter que temos. E esse caráter, inclusive, é visto na postura que adotamos diante da realidade. Somos pessoas que encaram a realidade de frente ou somos pessoas que fogem dessa realidade? Que pessoa você é? Pensando na imagem do texto aqui, irmãos, nós preferimos a festa ou nós preferimos o funeral? Veja, a festa tem seu lugar, irmãos. Mas o problema é que parece que temos assumido a cultura de se viver em festa para escapar da realidade. Nós precisamos nos ocupar, precisamos inventar o que fazer, temos que ir de festa em festa, de programação em programação, para não ter tempo de pensar e encarar a vida. Para ir arrastando aquilo que a gente precisa parar, pensar, resolver, lidar, assimilar, tratar no coração, a gente vai empurrando para depois, buscando festa em festa, programação em programação, entretenimento em entretenimento, distração em distrações. E eu não só falo de não crentes, irmãos. Eu não estou falando para não crentes, eu não estou falando para quem está lá fora. Eu estou falando, irmãos, de crentes que amam suas festas. E que, por vezes, não querem aceitar a realidade. Não querem encarar a realidade. Alguns crentes só falam de bênçãos, só usam palavras positivas, só aceitam curas e maravilhas. Nada de mencionar dificuldade, doenças. É proibido falar da morte. Tudo isso é uma ilusão, irmãos. Porque a realidade vai pesar sobre crentes e sobre não crentes. Então que sejamos sábios. Que eu e vocês aprendamos com o sofrimento, com as crises da vida e com a morte. Que festejemos a vida, irmãos. Sim, festeje, se alegre. Vem de Deus. Mas que não fujamos de encarar
a realidade de vez em quando. Que não deixamos de encarar a morte em um funeral de vez em quando. Pois o funeral, muito mais do que a festa, tem o poder de nos fazer refletir sobre a nossa vida. É ao lado do caixão de uma pessoa querida que eu sou obrigado a pensar na minha vida e quando chegar a minha vez. Que tipo de perfume eu vou deixar para trás? Nós não viemos a um funeral nessa noite, muito longe disso, irmãos. Mas quem sabe o Senhor reservou esse texto para te ajudar a pensar melhor sobre a tua vida. Agora, hoje, você tem valorizado o que Ele tem colocado em tua mão? Tem valorizado as pessoas importantes que estão à sua volta? As oportunidades que Ele te deu? A missão que Ele te entregou como igreja que você pertence? Essas coisas, irmãos, são realmente importantes. Pense sobre isso. É o melhor a fazer. É o melhor a escolher que o texto fala. Além de escolher o melhor no dia da adversidade, o sábio também nos sugere: não se deixem influenciar. Escolham o que é melhor. E segundo, não se deixem influenciar. Versos 5 e 6. Observe o verso 5 e o verso 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Aqui temos mais uma comparação. Ouvir a repreensão de um sábio é melhor do que ouvir a canção de um tolo. Porque a canção de um tolo é como o fogo dos espinhos, faz barulho, mas logo desaparece. É isso que o sábio está falando aqui. Salomão está dizendo: não se deixem influenciar pelos tolos. Escolham o melhor. Ouvir a repreensão de um sábio nem sempre é a coisa mais agradável. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas é o melhor. Porque é o que vai nos fazer bem. Entre os versos 7 e 10, irmãos, o sábio continua, veja. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O que lemos pode ser resumido em: não se deixe influenciar pela pressa dos tolos. O suborno, ele pode agilizar algumas coisas. Oprimir os mais fracos pode acelerar o enriquecimento pessoal, é o que está sendo dito. Mas não é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho que o texto fala? O fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Em outras palavras, Salomão está dizendo: espera a tua vez. Quem disse que você precisa chegar lá tão rápido? Quem disse que o que você está querendo precisa acontecer agora? Espera a tua vez. Que você não seja associado ao tolo, irmão, que opera por meio de falcatruas, de suborno, que se aproveita de posições favoráveis para com outros mais fracos, mais vulneráveis. Que você não seja associado ao tolo que não aguenta esperar, que não aguenta esperar, e que recorre a caminhos tortuosos e desobediência a Deus, porque não aguenta esperar. Esperar é fácil? Não é, irmãos. Muitas vezes, na maioria das vezes não é, eu sei. O que fazemos quando estamos lutando para esperar, ou o que fazemos quando as coisas não saem do nosso tempo e do nosso jeito? O que devemos fazer? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito.
a palavra de Deus nos diz. Por quê? Porque a ira, ela se aloja no coração dos tolos. Veja, são os tolos que não conseguem esperar. São os tolos. São os tolos que não sabem viver se não estiverem no controle de todas as coisas. Se não tiverem a sensação de que estão no controle de todas as coisas. Os sábios, irmãos, esperam no Senhor. Sabem que o controle não lhe pertence, que pertence ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Os sábios, mesmo que o presente se torne difícil, eles não precisam cair na tentação da nostalgia com o passado, e eles não precisam fugir da realidade difícil e se esconder num passado mais fácil. Não, eles recebem o presente como uma dádiva de Deus, como uma dádiva do Senhor. Seja esse presente, essa realidade, qual for. E eles encaram o presente e a realidade, tentando tirar o melhor proveito dela. Romanos 5, você vai ler lá depois, como as dificuldades, como as pressões, as tribulações vão produzindo benefícios espirituais em nossas vidas. O sábio, ele tira o melhor proveito das situações difíceis. Esse é você, meu irmão? Essa é você, minha irmã? Diante do que acabamos de ouvir de Salomão, você se definiria como alguém sábio? Ou como alguém tolo? E mais, como é que nos protegemos da influência dos tolos? Como não nos deixamos influenciar pelos conselhos dos tolos, pelos falsos deuses dos tolos, pelos ídolos dos tolos? Uma sugestão básica desse texto é: escolha bem a quem você vai ouvir. Se prefere, preste atenção, irmãos, se você prefere um amigo que só lhe diz o que você gosta, o que você quer ouvir, o que lhe agrada, eu tenho uma coisa para lhe contar. Você e seu amigo são dois tolos. Se você prefere os pregadores que só pregam o que você quer ouvir, eu sinto muito, você e seus pregadores são tolos. Se prefere a sabedoria desse mundo, se dá todo o seu tempo livre à sabedoria deste mundo, que vem por meio de séries, de filmes, de livros, de músicas, canções, da cultura, seja qual for a expressão, você e sua família serão uma família de tolos. E não é porque eu estou falando, é segundo a Escritura Sagrada, irmãos. Não é o que você quer? Então procure um amigo crente para caminhar junto. Um amigo que vai lhe dizer a verdade em amor. Escutem pregadores que pregam a palavra e que vai lhe apontar o caminho da sabedoria. Leia a sua Bíblia todos os dias. Invista em boas leituras. Você tem tempo para tudo, irmãos. A gente quer passar no concurso, e aí a gente dá duro e consegue. A gente quer subir numa empresa, a gente dá duro e consegue. A gente quer montar um negócio, e aí faz cursos, investe, dá duro e consegue. Então você também consegue parar e estudar um pouco das Escrituras Sagradas, irmãos. A sua ignorância a respeito da palavra de Deus não se explica por causa da correria dos seus dias. Cada um tem a sua realidade. Mas o conhecimento da palavra de Deus não é algo secundário. Deve ser algo prioritário na nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, correria nenhuma explica a nossa ignorância. A palavra de Deus diz: pequeis por não conheceis a verdade, irmãos. É muito importante ser alimentado no culto, pela pregação, mas somos responsáveis
pelo estudo e conhecimento da palavra de Deus, de forma individual também. Não quer ser influenciado pelos tolos, seja através de uma pessoa específica, ou seja através de expressões culturais que acontecem lá fora. Conheça a palavra de Deus. Marido, ensine a palavra de Deus à sua família. Você tem esse papel, essa responsabilidade. Ensine a palavra de Deus. Essa responsabilidade nossa. Outra sugestão para aqueles que não querem se deixar influenciar pelos tolos, seguindo esse texto, é: escolham o caminho da paciência. Mas como é que eu vou ser paciente em um mundo tão rápido, tão acelerado? As pessoas no Instagram, nas redes sociais, elas parecem conseguir tudo assim, com o estralar do dedo. Mostra lá a casa sendo construída, e aí estrala o dedo e aparece a mansão já feita, As viagens do sonho ou algo do tipo. Se você realmente quer ser alguém sábio à luz das Escrituras, irmãos, você tem que lutar por uma vida de paciência no Senhor. Eu sei que o mundo lá fora está nos influenciando a cada vez ser mais acelerado, querer as coisas mais, ser mais ansiosos. A gente vive uma geração de ansiosos, Isso é o que o mundo está influenciando, irmãos. Essa é a realidade lá fora. Mas, se você realmente quer ser alguém sábio à luz das Escrituras, você tem que lutar contra isso e ter uma vida de paciência no Senhor. E para tanto, você vai precisar de confiança e de esperança para ser paciente. Você vai precisar de confiança diante da tentação de usar pessoas para chegar mais rápido aonde você quer. Você vai precisar de confiança diante da tentação de se irar contra as pessoas que se colocam no seu caminho. Lembre-se, são os tolos que abusam dos seus semelhantes, e são os tolos que explodem depressa em ira. Os sábios, irmãos, ao contrário, esperam no Senhor. Eles sabem que Deus tem o seu tempo, e eles sabem que Deus sabe o que é melhor para eles. Os sábios, ao contrário dos tolos, confiam no Senhor. Eles não precisam se desesperar. Eles não precisam perder a paciência quando as coisas fogem do nosso controle, entre aspas. Seja qual for a sua situação, irmãos, nós podemos descansar na certeza de que Deus está no controle em todo o tempo, de absolutamente todas as coisas. Se é uma vida de sabedoria que você quer cultivar, você também vai precisar de esperança, irmãos. Esperança diante da tentação, do pessimismo, com o presente difícil, quando ele estiver difícil. Esperança diante da tentação, da nostalgia com o passado. O povo de Israel teve saudade de comer cebola no Egito. Não se esqueça, biblicamente são os tolos que não conseguem esperar no presente, irmãos. E são os tolos que vivem presos ao passado. Os sábios, ao contrário deles, olham para as dificuldades do presente com esperança. Deus, Ele pode e Deus vai nos levar a tudo aquilo que tem preparado para nós, irmãos. Mas nos cabe esperar e descansar no tempo e na vontade dEle. Os sábios, sem desprezar o passado, eles olham para o futuro com muita esperança e expectativa. Porque Deus fez ontem, Deus está fazendo hoje, e o nosso Deus não mudará amanhã. Então, não se deixe influenciar pelos conselhos dos tolos, irmãos. Não seja uma pessoa ansiosa, no sentido aqui de desesperada, de impaciente, de descontente, por não conseguir esperar o tempo de Deus, por não confiar na vontade de Deus. Tem pessoas que sofrem com o amanhã, antes dele chegar, porque não confiam em Deus.
Mateus nos fala que Deus provê o alimento, a casa, o vestir, para seres que para a gente é muito mais, poderia ser muito mais descartável, digamos assim, muito mais importante, muito menos importante, para pássaros, para vegetação. Nada disso tem a imagem e semelhança do Senhor. E ainda assim Deus provê o alimento e a moradia. Deus provê a necessidade. Mas muitas vezes os crentes, filhos de Deus, vivem ansiosos pelo amanhã, porque não confiam mais na providência de Deus. Não confiam mais no agir de Deus. Não conseguem descansar mais na vontade de Deus. Não se deixe influenciar pelos conselhos dos tolos, irmãos. Na adversidade, o sábio ainda nos sugere: façam uso da sabedoria. Porque alguém deveria desejar ser sábio e não tolo, irmãos. Por quê? Por que desejar ser sábio e não tolo? Nos versos 11 e 12, nós temos mais uma resposta. Observe. Versículo 11: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. É um tributo, irmãos, de louvor à sabedoria bíblica. A sabedoria é coisa boa, a sabedoria nos oferece proteção, a sabedoria preserva a vida. Como? O sábio, Salomão vai dizer: a sabedoria é como uma herança que se passa de pai para filho e assim preserva a família através dos tempos. A sabedoria é como o dinheiro que, se bem administrado, pode nos proteger em tempos de adversidade. Quem tem sabedoria, irmãos, Salomão está dizendo, se vira melhor na adversidade. O próprio Salomão, quando teve a opção de escolher o que quisesse, escolheu sabedoria. Mas o que é sabedoria? Dando carne e osso, irmãos, aquilo que ele já nos ensinou em Provérbios. Salomão escreve em Eclesiastes, nos versos 13 e 14, observe. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Consegue perceber o que é sabedoria, irmãos? É temor. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? E veja, por torto, entenda, Salomão não está falando de algo mal aqui, irmãos, ou de alguma coisa que é moralmente errada. Não é isso que Salomão está falando. Lembre-se, o nosso Deus é bom e ele jamais erra no que faz. Por torto, aqui, irmãos, leia-se adversidade. Quem pode endireitar a adversidade que Deus te enviar? A resposta é: ninguém. Além dele. Então, como vivemos nesses momentos? Eis o conselho da sabedoria. Quando os dias forem bons, irmãos, aproveite-os bem, o último verso aí que lemos. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Não aproveitar o dia bom, irmãos, o dia alegre, não aproveitar é não temer a Deus. Mas veja, não aceitar o dia ruim é não ser sábio diante dele. Ou invertendo a ordem aqui, ser sábio é aceitar o dia ruim e é desfrutar do dia bom. Recebendo ambos
não só o dia bom, mas ambos os dias, como bênçãos que vieram das mãos de Deus. É difícil, né? Dizer para aproveitar o dia difícil, lidar com o dia difícil como bênção. E Deus assim faz, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O versículo termina aí. O que é outra forma de dizer que Deus assim faz, para que o homem o tema, tenha temor a Ele. Será que é como vivemos? Nós aceitamos o dia bom e o dia ruim como bênçãos de Deus? Será, irmãos? Nem sempre, sabe por quê? Porque nossa teologia, ela é naturalmente defeituosa, irmãos. A teologia da igreja evangélica brasileira, ela é defeituosa. Desde muito cedo na vida, nós aprendemos a associar a bênção com saúde, com dinheiro, com calmaria, tranquilidade, com alegria, com Deus não atrapalhar os nossos sonhos e planos. Quando a gente quer algo e Deus quer outra coisa. A gente é ensinado desde cedo que bênção é isso. Raramente a gente liga bênção à doença, à tribulação, à adversidade. E é por isso que sofremos mais do que deveríamos sofrer. É por isso que os nossos filhos, às vezes, se decepcionam com Deus. Nós só queremos nossos irmãos, aqueles que a gente acompanhou, trouxe para a igreja. Nós só queremos uma coisa e a outra não, irmãos. E nós lhe ensinamos que bênção sempre é prosperidade, nunca é adversidade. É dia de crescermos no Senhor, irmãos. Quem sabe essa noite é uma noite para consertarmos a nossa teologia defeituosa. Você é presbiteriano de verdade? Então seja um presbiteriano de verdade e diga como Jó. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Veja, Jó não sabia que o diabo era o agente de todo aquele mal. Ele não tinha ciência do diálogo. Eu e você tem, por ler o livro. Mas ele não tinha ciência do diálogo por trás de tudo que estava vivendo. Mas não fez diferença, irmãos. Porque ele sabia algo melhor. Ele sabia que Deus é o governador do universo e que, portanto, nada pode acontecer fora da vontade dele. Por que não vivemos do mesmo jeito, irmãos? Seja um bom presbiteriano. E fale como Paulo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não tem exceção, todas. A doença, o desemprego, a luta, todas. O luto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há exceção. E por que é que muitas vezes não vivemos do mesmo jeito? Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que amar a adversidade, não é isso. O que você precisa entender, e que você precisa entender a adversidade tintim por tintim. Não, o que eu estou dizendo é, tema o teu Deus e aceita tudo que Ele te enviar. Tema e aceite tudo que Ele te enviar. Quer consertar a teologia defeituosa? Então seja um bom presbiteriano e diga como Paulo, como eu acabei de mencionar. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para os que amam o bem dos que amam a Deus. Na prosperidade, mas também na adversidade. Ele sempre tem propósito de nos fazer o bem por trás de tudo que Ele nos envia, irmãos. Se somos alguém que ama a Ele. Facilidade ou adversidade, irmãos. O objetivo último é produzir o bem. Se são dias bons, aproveite-os. Trate-os como bênção. Mas se são dias ruins, ou quando os dias ruins chegarem, não os despreze.
talvez sejam bênçãos de Deus e chegaram vestidas de adversidade mesmo. Talvez foi a única forma, talvez foi a forma que Deus escolheu para tratar o seu coração. Talvez foi a forma que Deus escolheu para te trazer de volta. Talvez foi a forma que Deus escolheu para transformar o que precisava ser transformado em sua vida. C.S. Lewis, em um livro chamado O Peso da Glória, ele escreve: a sensação é que estamos do lado de fora do mundo, ou batendo do lado errado da porta. Mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram umas às outras, que as coisas nem sempre serão assim. Um dia, permitindo Deus, nós entraremos uma vez dentro, e dentro comeremos da árvore da vida, e então o êxtase da alma salva transbordará para o corpo glorificado. Esse é o dia que esperamos, irmãos. É isso que cremos, irmãos. Até nos dias ruins, é o que esperamos nas adversidades. Em breve, dias bons e dias ruins. Todos terão passado e terão dado lugar a dias infinitamente melhores. Pois estaremos, irmãos, com o nosso Deus e Salvador no novo céu e na nova terra. Aonde lá sim, irmãos, não haverá mais luto, não haverá mais funeral, não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, adversidades. Aonde lá sim, irmãos, haverá uma vida de pleno gozo e felicidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar mais uma vez